Pegue meu lenço, por favor. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Matos e no vídeo de hoje a gente vai estrear um novo quadro aqui no canal, que vai se chamar Aquilo que a Escola Não Ensina, Relatos de História. E no episódio número 1 a gente vai desmentir todo e qualquer mito sobre a família real brasileira, Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Bora para mais um vídeo, porque ele tá demais! Agora deixa eu largar esse livro. Lencinho na mão, preparem para enxugar as lágrimas, porque vocês acreditam em muitos mitos. Bom, meus amores, tudo começa lá em 1822, quando Dom Pedro II declara a independência do Brasil. Foi um marco super importante para a nossa história, que significava o início de uma nova era para o povo brasileiro. Apesar de não ter tanto apoio por parte do povo, Dom Pedro I ficou como um grande marco, mas cercado de diversos mitos e erros históricos que precisam ser mudados. Lembrando que o conteúdo desse vídeo ele é totalmente feito com base em fatos históricos, como o livro Dom Pedro II, Aquilo que a História Não Ensina, que é uma biografia feita de vários historiadores renomados falando sobre toda a história de vida de Dom Pedro II. Entre várias curiosidades, cartas que ele recebia e enviava para seu pai lá em Portugal e muitas outras coisas que a gente realmente não vê. Agora, voltando para 1822, Dom Pedro declarou-se imperador do Brasil. E logo a gente começou um novo tipo de governo. Ao contrário do que muitos pensam, esse processo não foi nada fácil, muito menos limpo. Houveram sim guerras e disputas contra Portugal para que eles conseguissem dominar nosso território, mas felizmente ganhamos essas batalhas. Após isso, a gente sabe muito bem que Dom Pedro I veio ao poder. Ele era casado com Leopoldina, mas é aí que começa o primeiro mito. Muitas vezes na escola a gente é ensinado de que quem declarou e quem de fato fez a independência foi Dom Pedro I. E ao contrário do que muitas vezes esse modelo europeu de ensino nos mostra, a realidade é ao contrário. Nesses dias que eu fui no Museu do Ipiranga, ao final dessa visita guiada, veio uma reflexão muito forte. Ao tempo todo lá a gente tem uma renomada presença de figuras masculinas por todo o canto do museu. Tem quadros masculinos aqui, aqui e aqui, e pouquíssimas figuras femininas, sempre retratadas como mães ou esposas. E ao final daquele passeio, me veio a pergunta: e se fossem as mulheres que tivessem escrito aquela história? Se elas realmente tivessem sido protagonistas? E é aí que entra Maria Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I. Quando a gente estuda esse modelo histórico de retratação do período de independência do Brasil, afinal de contas, quem fez a independência foi Dom Pedro I. Mas a realidade que aconteceu naquele dia foi que, graças a uma carta de Maria Leopoldina, que Dom Pedro I declarou independência. Essa carta foi muito importante, ela foi uma mulher que influenciou muito e ajudou muito seu marido até os seus últimos dias a ser um bom imperador, ou pelo menos algo que podemos considerar bom. Apesar de seu casamento não ser nem um pouco agradável, eles ainda continuaram durante muito tempo juntos, no caso, até a morte de Maria Leopoldina. Peguei aqui um simples resumo para falar para vocês de uma maneira mais clara e objetiva sobre a vida de Maria Leopoldina. Maria Leopoldina foi uma arquiduquesa austríaca, conhecida por ter sido a primeira imperatriz do Brasil. É aí que também mora outro mito. Ela não foi de fato a nossa primeira imperatriz. No caso, foi a Maria I, ou a Maria Louca. Só que a gente não considera ela nossa imperatriz, porque ela ainda estava fazendo parte do governo de Portugal e Brasil, como se fosse uma união só. Criada em uma das mais tradicionais monarquias da Europa, Leopoldina casou-se com Dom Pedro I. Ficou marcada por ser uma das grandes influências para que ele declarasse a independência do Brasil. O casamento de Leopoldina não foi nada fácil e ela teve uma relação infeliz.
Seu marido foi-lhe extremamente infiel, traindo-a diversas vezes, chegando a trazer suas concubinas para o convívio com a esposa. Ela deu à luz a 7 filhos e faleceu ainda jovem, vítima de uma septicemia causada por um aborto espontâneo. Ainda, Maria Leopoldina perdeu 2 bebês e foi nesse último parto que ela acabou morrendo. Ela nasceu em Viena e era membro de uma das mais tradicionais famílias reais da Europa, os Habsburgo-Lorena. Seu nascimento aconteceu em 22 de janeiro de 1797, tendo a imperatriz Maria Teresa como mãe e o imperador Francisco II, conhecido também como Francisco I da Áustria, como pai. Como membro da família real austríaca, seu título real era de arquiduquesa. Leopoldina nasceu numa época tensa para o Sacro Império Romano-Germânico, que se transformou no Império Austríaco em 1806. Seu pai estava em guerra contra a França e as monarquias absolutistas da Europa estavam em risco por conta dos ideais da Revolução Francesa. Algo que marcou a infância de Maria Leopoldina foi o fato de sua tia-avó, Maria Antonieta, havia sido guilhotinada anos antes de seu nascimento em consequência da queda da monarquia francesa. O nome completo da arquiduquesa austríaca era Carolina Josefa Leopoldina Fernanda Francisca de Habsburgo-Lorena, que tinha uma pele muito branca, olhos azuis e cabelos loiros. A educação de Leopoldina foi completa e de ótima qualidade, já que ela era membro da aristocracia. Aprendeu a ler, escrever, estudou literatura, história, música, dança e falava 4 idiomas: francês, alemão, italiano e inglês. Também aprendeu regras do convívio que faziam parte da realeza. Sua ama ainda tinha responsabilidade de ensinar-lhe bons costumes e etiqueta. Os grandes interesses da Leopoldina eram botânica e mineralogia, algo que foi herdado pelo seu primeiro filho, Dom Pedro II. O casamento de Maria Leopoldina com Dom Pedro foi resultado das negociações realizadas entre os corpos diplomáticos austríaco e português iniciadas durante o Congresso de Viena. Naquele contexto, Portugal procurava aumentar sua importância e assegurar a sua posição no rol das grandes nações. E por isso, um casamento com uma das monarquias mais poderosas da Europa seria útil. O casamento do herdeiro do trono português com a arquiduquesa austríaca era importante para os portugueses, pois ele levou a uma das grandes monarquias da Europa e, além disso, fê-los dar um passo importante para a redução da influência inglesa em Portugal. Para os austríacos, o casamento abria-lhe novas possibilidades no Brasil, recentemente promovido às condições de reino. O casamento entre Leopoldina e Dom Pedro aconteceu em 13 de maio de 1817, em uma igreja localizada em Viena. Dom Pedro não compareceu à cerimônia pela distância do deslocamento entre Brasil e Portugal. Por isso, ela foi realizada por procuração. Quem representou Dom Pedro foi o tio de Leopoldina, Carlos, o Duque de Tuscan. Só depois do casamento, Leopoldina mudou-se para o Brasil. Sua viagem teve uma duração de 85 dias e ela chegou à colônia em 5 de novembro de 1817. Antes disso, Leopoldina aprendeu a falar português e preparou-se para vir ao nosso inóspito país. Seu pai aconselhou-a a não contaminar-se pelas ideias de republicanos que pipocavam na América, segundo aponta o historiador Clovis Buchan. Junto com Leopoldina vieram um diplomata austríaco, um grupo de cientistas que estudaria botânica no Rio de Janeiro e as primeiras impressões sobre o Brasil e seu marido foram registradas em cartas enviadas ao seu pai e irmã. Nelas, a austríaca expressou seu encantamento pela beleza do Rio de Janeiro e destacou alguns pontos da personalidade de Dom Pedro. Esses fatos são super importantes para a gente entender quem era de fato Leopoldina. Muitas vezes a gente esquece que ela não foi somente uma imperatriz e uma mãe, mas ela foi fundamental para a gente conseguir fazer o registro e a pesquisa de diversas plantas, diversos animais da nossa fauna. Muitas vezes a gente teve esse acesso de informações graças a ela.
à sua pesquisa, ao seu interesse pela nossa cultura, que formalmente também era dela. O relacionamento de Leopoldina e Dom Pedro foi no mínimo conturbado. De acordo com ela, Dom Pedro enfurecia-se caso as coisas não acontecessem conforme sua vontade. E, ao longo de 9 anos de casamento, o futuro imperador do Brasil nunca respeitou sua esposa. O que mais marcou o relacionamento deles foi a infidelidade do futuro imperador do Brasil. No primeiro caso extraconjugal conhecido por Dom Pedro, foi com uma atriz e dançarina francesa, Noémie Thierry. Dom Pedro engravidou a francesa e encontrava-se com ela na presença de Leopoldina. Foi preciso intervenção do rei de Portugal para colocar fim nesse relacionamento, e foi feito quando Noémie foi enviada para Recife. O filho de Noémie e Dom Pedro faleceu antes de completar um ano. Outro caso, e o mais famoso, de grande humilhação para Leopoldina foi a Domitila de Castro, mulher que ele conheceu durante uma viagem para São Paulo. O envolvimento de Dom Pedro com Domitila estendeu-se por anos e ela se beneficiou-se muito com ele, adquirindo bens, títulos notórios e ajudando diretamente seus parentes mais próximos. Depois de ter se transformado em o imperador do Brasil, Dom Pedro I continuou seu relacionamento com Domitila por 7 anos. Engravidou-a, trouxe-a por Rio de Janeiro e para o convívio com sua esposa, a imperatriz do Brasil. Com isso, Leopoldina sentiu-se progressivamente humilhada pela forma como Dom Pedro tratava e pela sua atenção com Domitila. A amante foi transformada em a Marquesa de Santos. Dom Pedro chamava Domitila de imperatriz do meu coração e, à medida que passou, dedicou-se o tratamento cada vez pior à sua esposa. Os maus tratos de Dom Pedro a Leopoldina começaram a ser públicos e até mesmo na frente da amante ele detestava. Pessoas da época registravam como isso acontecia. Dom Pedro passou a bloquear os recursos gastos com Leopoldina e com a manutenção da casa, e existem registros que ele agrediu diversas vezes. Apesar do casamento infeliz, a relação de Dom Pedro I e Leopoldina obteve aquilo que se esperava dela, um herdeiro para o trono brasileiro, Dom Pedro II. Ela morreu por muitos fatores, entre eles a forte tristeza e uma progressiva depressão que a atingiu. Essa depressão, causada pelas humilhações que ela sofria, principalmente pelo caso com Domitila, existem diversos registros que relatam o estado de ânimos da imperatriz. Destacamos um deles trazido pela historiadora Isabel Lutosa. Encontrei Sua Majestade em sua biblioteca inteiramente só, e me pareceu-se fraca de saúde, com a maior depressão de ânimo do que o costume. Saí com um sentimento de opressão quase novo para mim, pois deixava, como previ, para uma vida de vexações maiores que tudo que havia sofrido até então, num estado de saúde pouco propício para suportar um peso adicional. Em 1826, Leopoldina engravidou novamente do imperador. A depressão que sofria e as brigas com o marido prejudicavam sua gravidez. Existem relatos que ela chegou a ser espancada nesse estado. Leopoldina acabou tendo aborto espontâneo e, enfraquecida, faleceu em 11 de dezembro de 1826. Ok, Bia, agora o que isso vai ser importante para a nossa história e para a gente entender mais sobre Dom Pedro II? Como a gente pode ver, a Leopoldina não teve um processo de vida aqui no Brasil e um casamento nada fácil, mas seu interesse científico, suas qualidades intelectuais foram herdadas por Dom Pedro II. Muitas vezes também somos ensinados de que a monarquia é algo ruim, só que se a gente for analisar hoje em dia, muitas vezes a gente não vê grandes diferenças. Corrupção, atrasos para o povo, pouco acesso à educação por grande parte da população, níveis cada vez piores de pobreza e extrema pobreza alcançam cada vez mais a parcela da população brasileira que um dia poderia ter sido com uma condição de vida muito melhor. Quando você entende que a Maria Leopoldina tem um papel de protagonismo na nossa história, você já andou alguns caminhos, alguns pequenos passinhos. Mas vamos para o foco principal desse vídeo.
Quando eu falo da Maria Leopoldina, na minha cabeça só vem também o seu filho, Dom Pedro II, que herdou diversos talentos da mãe. Apesar dele ser extremamente jovem, já era muito sábio. Depois da morte de Maria Leopoldina e o fatídico casamento com a Marquesa de Santos, Dom Pedro I tinha cada vez menos o apoio do povo. Afinal de contas, ele era um péssimo imperador para a nossa monarquia. É então que ele abdica, deixando o governo brasileiro para tentar governar Portugal, tentar controlar ali esses dois países, e deixa seu filho, ainda com 5 anos de idade, como príncipe regente do Brasil. Então vamos a um pequeno resumo. Pedro II tornou-se o príncipe regente aos 5 anos de idade. Nascido no Palácio da Quinta Boa Vista, em São Cristóvão, no Rio, Dom Pedro II se tornou príncipe regente ainda criança. Sua mãe, a imperatriz Dona Maria Leopoldina, faleceu quando Dom Pedro abdica do trono e quando ele tinha um pouco mais de 5 anos. Sendo assim, por regra e tradição, ele tornou-se príncipe regente. Imagina sua responsabilidade. Surreal! Seu nome completo era Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, da Paula Miguel, Gabriel Rafael Gonzaga. Um pouco menor que o nome do seu pai, que era Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, da Paula Miguel, Rafael Jonquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Haja fôlego! E aí que a gente começa a ter alguns erros. Quando a gente pensa na República, é o tempo todo ensinado para nós, estudantes, para a população, de que foi algo bom, que foi algo que fez o Brasil avançar. Mas na verdade não é bem assim. Dom Pedro II foi um dos melhores imperadores que já se viu nesse planeta. Tanto é que ele é considerado um dos homens mais inteligentes do Brasil. Então, se a gente for considerar o homem inteligente de cada país do Brasil, fica dividido entre Dom Pedro II e Santos Dumont. Imagina que responsabilidade, gente! Ele falava diversas línguas, sabia traduzir vários idiomas e era um homem super inteligente. Aliás, sua comida favorita era sorvete. Ele experimentou quando tinha entre 9 e 10 anos e virou sua comida preferida. Ele era ensinado da responsabilidade de amar o seu estado e o seu povo acima de tudo, destacando-se como uma figura histórica importantíssima para o processo de evolução no nosso país. A República surgiu a partir de um golpe dado em 1899. Esse golpe foi um dos fatores mais importantes e que mais contribuíram para o retrocesso que a gente estava tendo. Diversos avanços que Dom Pedro II tinha conquistado ao longo de toda a sua vida e ao longo de todo o seu governo foram deixados para trás. O controle que a gente tem e a manipulação de informações que é dada do nosso ensino é uma coisa que atrapalha demais a gente conseguir enxergar a realidade. A República pode até ser favorável em alguns fatores, mas não é bem assim que ela ocorreu no Brasil. Se a República não tivesse acontecido, a gente não teria um atraso de mais de 120 anos. Foi Dom Pedro II que trouxe saneamento básico, sistema de esgoto, o primeiro telefone, fazendo o Brasil ser o terceiro país do mundo a ter esse tipo de tecnologia, visando sempre a educação. Metade de seu salário era doado para instituições de ensino e instituições carentes. Além disso, Dom Pedro II também sempre priorizava sua população. Durante todo o seu governo nunca houve muitos reajustes, porque ele falava que gastos excessivos são roubo do povo, são roubar o povo. Olha que coisa mais linda, né, gente? Mas quando Rui Barbosa assumiu o poder ali na República, era aumento de salário, era gastos excessivos e em pouco tempo ele deixou o poder. Porque o Brasil sofria de uma grande crise, fazendo ficar em completo caos. Afinal de contas, a gente não estava num período nada fácil, mas a gente era uma grande potência. Inclusive, foi preferido por parte do nosso imperador, ave ao império, que
Ele preferia deixar o poder e perder tudo que ele tanto conquistou e ir embora, ir para o seu exílio, que aliás foi lá em Paris, do que ver sangue brasileiro sendo derramado. Larga, isso é meu! É basicamente isso que representa a nossa história. Quando Rui Barbosa, seus aliados e diversos amigos pessoais de Dom Pedro tomaram o poder. E no dia 15 de novembro de 1889, a tomada do poder e a expulsão da família real brasileira para o exílio fez com que muitas coisas da nossa história fossem apagadas. Quando Rui Barbosa tomou o poder, ele não queria deixar qualquer rastro da escravidão, mesmo que isso ainda estivesse guardado na memória da população. Diversos documentos históricos foram queimados e apagados, livros retirados do acervo nacional, peças queimadas ou jogadas fora e até mesmo vendidas para garantir que traços da nossa história fossem completamente apagados. E sequer perguntaram: você quer saber sobre a sua história? E apenas retiraram do nosso povo. Outras contribuições de Dom Pedro II foram o apreço pela ciência. Ele era conhecido por seu amor à arte e à ciência. Fazia questão de conhecer e se corresponder com grandes escritores intelectuais, como Victor Hugo, Friedrich Nietzsche, Louis Pasteur, o inventor do telefone, e até o naturalista Charles Darwin. O imperador se tornou-se membro importante da sociedade de pesquisa, como a Royal Society da Inglaterra, a Academia de Ciências da Rússia, as Reais Academias de Ciências e Arte da Bélgica, a Sociedade Geográfica Americana e a Academia Sciences da França. Talvez você não saiba, mas o Dia Nacional da Astronomia é comemorado aqui no Brasil na mesma data que o aniversário de Dom Pedro II. Apaixonado pela observação dos astros, ele mantinha um observatório privado no espaço de seu palácio, um laboratório e, quando no exterior, não perdia a chance de visitar outros observatórios. Em seus cadernos sempre fazia suas próprias anotações. Encantado pelas exposições universais, Dom Pedro II patrocinava os estandes brasileiros que participavam do evento com produtos agrícolas e máquinas fabricadas no país. Em 1876, na Exposição da Filadélfia, ele conheceu Alexander Graham Bell e com isso ajudou a impulsionar uma invenção que revolucionaria as comunicações. Tornando-se amigos, em menos de um ano, o Brasil se tornava o segundo país do mundo a ter uma linha de telefone completa. Ele também foi considerado o primeiro fotógrafo brasileiro, tendo adquirido um decaterrótipo aos 14 anos de idade. Ele se tornou um entusiasta da fotografia, ajudando a difundi-la no país. Depois de ser banido com a proclamação da República, o imperador doou à Biblioteca Nacional o seu acervo com nada menos que 25.000 fotos. Fascinado por sorvete, conta-se que entre os 8 e 10 anos de idade, Dom Pedro II foi um dos primeiros brasileiros a experimentar uma iguaria que tinha acabado de chegar. Em 1834, o sorvete. Segundo os relatos orais, o apreço pela sobremesa foi tamanho que ele teria até contraído laringite. O tratamento teria afetado permanentemente suas cordas vocais, fazendo com que, apesar da sua altura de quase 2 metros de altura, ele ainda tinha uma voz fininha. Ele também foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele chegou a receber votos para ser presidente. Seria o primeiro líder brasileiro a conhecer o país. Ele fez a sua viagem à América do Norte em 1876, ano que haveria as campanhas de eleição. Momento de euforia, a história que se conta é que um homem teria escrito no The New York Herald uma piada lançando a chapa de Dom Pedro II para presidente. A ideia era evidenciar o cansaço da população com candidatos comuns e a vontade do povo por um novo estilo. Segundo o jornalista Sebastião Salengo, Pedro II teria de fato recebido votos nas cédulas da eleição, a maior parte deles na Filadélfia. Já pensou?
Com isso, a gente pode analisar quantas contribuições a gente teve. O foco principal é a gente desmentir diversos mitos. Não é que a monarquia seja 1000 vezes melhor que a república ou a república 1000 vezes melhor que a monarquia, mas é a gente entender que mitos históricos acabam atrapalhando a nossa percepção da realidade. Quando a proclamação da república aconteceu, a gente foi tomado por golpes, roubos, ditaduras e cada vez mais o povo que poderia ter avançado, que poderia ter evoluído, estava num processo de pobreza extrema. Quando o plebiscito aconteceu 100 anos depois, algo que era temporário, o povo sequer sabia ler, escrever e não tinha noção básica de história. Eles não tinham conhecimento e não sabiam de fato o que era melhor. E quando o plebiscito aconteceu, também eram descendentes que acabaram por ficando com raiva de Dom Pedro II, mesmo sendo um dos melhores imperadores possíveis, por conta do seu abandono com o país. E isso fez com que essas gerações novas votassem a favor da República. Na monarquia parlamentarista, que é o que pode acontecer no Brasil, seria preciso mudar a Constituição, mas seriam fatores de suma importância. Por que as pessoas não preferem ver um poder, ver uma figura representativa do nosso país que seja uma pessoa intelectual, que tenha conhecimento de história, tenha conhecimento de administração, que tenha total conhecimento de letras, do que pessoas que ficam num tipo de disputa por grupinhos que parecem povo do fundão da escola, que fica brincando e brigando o tempo todo para assumir quem é melhor? Por que a gente não começa a analisar? Quando a gente vê uma monarquia parlamentarista, a gente tem a figura do primeiro-ministro. A gente consegue voltar os nossos olhares muito mais para os deputados. Porque quando a gente vota em quê? Em presidente, governador e prefeito. Mas muitas vezes não são eles que fazem a lei acontecer. E sim os deputados, os vereadores. E é a partir disso que a gente fica preso. A gente não consegue enxergar a realidade. Por isso que é tão importante a gente começar a analisar e entender cada vez mais a história. A escola nunca nos ensina sobre o quanto que a República foi negativa para nós, o quanto que ela trouxe diversos malefícios e o quanto que a gente poderia ter evoluído. Sistema de esgoto, linguagem de sinais, linha telefônica, um avanço nas indústrias, avanço científico, pesquisadores renomados, tudo isso a monarquia possibilitou para o Brasil. E o melhor de tudo, a gente entende a importância de cada um no meio político. Aí o deputado faz as leis, o vereador aprova, tem o STF e o rei, ele fica lá só como uma figura de... tem o rei, basicamente isso. E fica muito mais fácil da gente ter rotatividade, porque a gente pode estar mudando o nosso primeiro-ministro um prazo muito menor do que as eleições, fazendo com que a gente realmente tenha avanços. Fora que também na monarquia a gente tem muito controle daquilo que pode aumentar, da inflação. Olha só essas superpotências, Espanha, Inglaterra, Japão, são países super desenvolvidos e que apesar de terem problemas, assim como o Brasil, eles conseguiram superar tudo isso por ter uma figura política forte, imponente e que sabe o que o seu povo precisa. Então comece analisando aquilo que você realmente conhece da história. E agora vamos falar um pouquinho da princesa Isabel. Ela também é importante para o processo da República. Por quê? Como Dom Pedro II não teve filhos homens ali logo de início que realmente poderiam se tornar sucessores, quem seria a sucessora do trono brasileiro era a princesa Isabel. Uma mulher inteligente, capacitada, intelectual, católica e que sabia o que queria. Os homens não queriam ver uma mulher tão inteligente, tão imponente no poder. O povo a amava, só não gostava muito do seu marido, que era europeu, então eles tinham um certo trauma, digamos assim. Mas ela foi super importante. Muito se fala que ela só assinou a Lei Áurea, que é a lei do fim da escravidão por pressão. Mas, na verdade, a monarquia já era contra a escravidão há muito tempo. Quando João VI chegou, ele ganhou uma série de escravos e ele acabou libertando todos. A princesa Isabel mantinha um quilombo, tanto é que é por isso que o símbolo do fim da escravidão, da abolição, são camélias.
Dom Pedro II fazia diversas cartas de alforria durante toda a sua vida. Então, por que a gente não começa a aceitar a realidade? Ter uma mulher no poder também significaria ter avanço, ter igualdade, ter muitos fatores que melhorariam o nosso Brasil atual. Bom, meus amores, eu tô com a roupa diferente porque essa parte do vídeo acabou não gravando, mas um dos pontos que eu também acho importante e que me levou a fazer essa série de vídeos é por 2 fatores. No caso, na verdade, 3. Primeiro de todos, porque eu amo história, é uma das minhas matérias favoritas e também é uma das coisas que eu quero ser quando eu ficar adulta, que é historiadora arqueóloga. E outro fator também importante foi o Dia da Consciência Negra e Zumbi dos Palmares. Na escola, a gente é ensinado também sobre Zumbi dos Palmares, um herói, um homem muito inteligente. Ele foi um líder importante, foi um homem muito sábio e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E na verdade não era bem assim. Até porque o Zumbi dos Palmares tinha sim seus próprios escravos, ou seja, ele ia contra a própria causa, o que nem faz muito sentido. E também porque a escola quer o tempo todo nos manter presos à república. Por isso que é fácil colocar um homem que era abolicionista, de certa forma, mas a gente não estuda muitas vezes, por exemplo, sobre Luiz da Gama. Ele foi um dos primeiros advogados negros do Brasil. Ele foi totalmente autodidata, ele aprendeu sozinho sobre advocacia. Ele foi durante um período escravizado, conseguiu se libertar, foi super importante. Era um dos aliados da monarquia, era um homem super inteligente, que fazia total diferença. Ele foi um homem extremamente sábio, gentil. Foi um homem intelectual e de suma importância para diversos avanços e contribuições durante a nossa história. Então, por que ao invés da gente colocar figuras históricas que poderíamos considerar como super intelectuais, a gente não fala de fato quem mudou a nossa história? Bom, meus amores, não esquece de comentar aqui embaixo qual é outra coisa, curiosidade, tema ou assunto que você gostaria que aparecesse nesse quadro. Também não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber a notificação de vídeos novos. Um beijo e até a próxima!